parte 2 da minha entrevista na rádio Vida Nova FM na cidade de Americana. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Eu sou a Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. Com voz da comunidade da Vida Nova FM. Continue participando aí, mandando suas perguntas no 3601-5524. Hoje estamos conversando com a Rainha do Baralho, que agora vai falar os números da Mega. É isso? 6 números, só 5? Anota aí, tá bom? 5. Brincadeira. Como que é essa questão de essa sorte? Como que é? O pessoal perguntou aí do número da Mega. Como que funciona isso? Bom, o pessoal usa a previsão assim, falar, me passa o número da Mega como uma forma de sátira, né? Pra tirar uma onda com a nossa cara, a gente sabe muito bem disso. Mas pegando aqui pra poder falar de um assunto mais sério, né? O que acontece? A gente precisa se ligar que existe o aleatório e existe a sorte. A sorte é aquela coisa assim, que nem o pessoal fala dos números da Mega, né? São números aleatórios, é igual a gente tava falando aqui. Se existisse, tipo assim, um número certinho, por que cada um jogaria, por exemplo, que nem a questão do destino que a gente estava falando anteriormente, né? Se existe um destino traçado, então já existe um ganhador. Por que cada um iria jogar se já existe um que vai ganhar? Você entendeu? Então Sim. Não dá pra gente falar assim, existe o número da Mega Sena, porque é o aleatório. É isso que as pessoas precisam entender na vida delas. É a mesma coisa você pegar e jogar um dado aqui, nós não temos um destino traçado, então não vai falar assim, vai cair 1, ou vai cair 5, entendeu? Não é assim que funciona. Certo, mas aí tem a questão de jogar, né? Uhum. Tem muita gente que reclama que não ganha, mas também não joga, né? Então precisa pelo menos jogar, né? A dica que eu dou, principalmente agora no final do ano, né, que muita gente joga, é aquela coisa assim, você observar como que tá a sua energia. Vamos falar assim, se você tá sendo uma pessoa positiva, uma pessoa que vibra no padrão positivo, obviamente você vai atrair coisas positivas. E quer mais coisa positiva do que um dinheirão na conta no final do ano? Ajuda, né? Então... Ajuda. E essa questão de energia, como você estava comentando, eu navego em vários mundos e é sempre isso, né? A energia hoje é muito bem falada, né? Na atualidade. E tem uma história que eu ouvi isso já há algum tempo, há um bom tempo atrás, que a pessoa tinha sido assaltada não sei quantas vezes. Era um para-raio para assalto, era um negócio absurdo. Só que aí, depois conversando, e hoje eu entendo o porquê disso, tudo que era jornal que sangrava, ela assistia. Uhum. Mas assim, de parar o que tá fazendo, não, deu minha hora, eu vou lá assistir para saber o que tá acontecendo. É essa questão da vibração, né? As pessoas às vezes acham que é só tipo assim, como que eu posso não ser negativo? Não vou pensar, não vou falar coisas negativas. Mas a negatividade, a questão da energia negativa, ela vem de dentro. Então, por exemplo, é o famoso assim, a gente atrai aquilo que nós somos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes a nossa boca pode falar, eu quero ser uma pessoa feliz. Mas o nosso interior, né, no caso a nossa personalidade, vai pro lado de ser uma pessoa assim, negativa. Por exemplo, você pega e fala assim, não, eu quero ser uma pessoa feliz e tudo mais, e quando você chega no seu quarto, você pensa assim, nossa, eu sou uma merda, entendeu? Eu sou uma pessoa que tô indo pra baixo. Então, você não consegue enganar a si mesmo. Não consegue enganar a si mesmo, até porque a nossa energia reage ao mundo em que a gente tá. Entendeu? Então, se a gente, no nosso interior, tá ali vibrando negativo, é natural que a gente atraia coisas negativas, independente do que a boca fala. Certo. E como a gente não combinou perguntas, né? Essa é a parte boa de não combinar perguntas. Como a gente sai disso? Bom, como a gente muda isso? É aquilo que eu sempre falo, o ambiente ele molda a pessoa. Então, por exemplo, se você vive num ambiente, eu não vou falar tanto de serviço, porque serviço a gente está ali porque a gente precisa trabalhar e receber o nosso dinheirinho. Mas, por exemplo, você convive com uma pessoa que é dessa forma, tem duas questões, você consegue sair de perto dela? Se você não consegue sair, você tem que ver uma solução alternativa para poder não ser atingido com a energia dela. E até mesmo fazendo um gancho, se for questão de serviço. Lógico que internet, tudo é flores, né? Com certeza. Mas colocando alguns casos que eu acredito que são reais, que eu acompanho, a pessoa, a hora que ela sai do serviço dela, vai fazer o que ela gosta, ela deslancha, ganha dinheiro. Talvez tenha essa questão também de energia, né? Como assim? Você está falando sobre hobby? Não, sobre ela tem a profissão primária e o
a profissão primária, que é o que está pagando as contas, e aí ela tem uma outra, que seja um hobby, que seja uma coisa que ela faz por prazer e tal. Exatamente. E aí ela larga, chuta um balde um dia lá. É a questão da mente e da energia, né? Vamos falar assim, se você tem um hobby, se você tem uma profissão secundária, você tá fazendo aquilo com mais leveza, entendeu? Então, se você tá mais leve, você flui naturalmente, você trabalha melhor, você se desenvolve financeiramente melhor, entendeu? Por isso que tem muitas pessoas que largam, por exemplo, seus empregos primários e vai trabalhar com o seu secundário. São as loucuras, né? Exato, aconteceu isso comigo e meu marido. A gente trabalhava, né, no caso, normal, CLT normal, e aí a gente começou a trabalhar com aquilo que a gente gosta, só que claramente é tudo questão de cultivo. Então, você tem que começar de baixo, porque quando você trabalha num lugar, você está trabalhando num lugar que já está construído, foi construído por alguém, já tem uma estrutura, entendeu? Agora, quando você vai trabalhar para si mesmo, você tem que fazer a sua própria estrutura, entendeu? É por isso que muita gente acaba balanceando essas duas coisas aí. E é por isso que, naturalmente, a pessoa se dá bem no seu trabalho que se identifica, porque, obviamente, ela se identifica com aquilo, entendeu? Ela tem domínio daquilo lá. Então compensa arriscar e trabalhar naquilo que gosta. Compensa, com certeza. Né? E muitas vezes, trabalhar naquilo que gosta pode vir, sim, de, por exemplo, um CLT. Trabalhando para outras pessoas, porque... sim. Sim, entendeu? Não necessariamente você precisa empreender. É isso que eu deixo bem... eu gosto de deixar bem claro, porque às vezes pode causar uma confusão, entendeu? O pessoal falar que eu sou, sei lá, CLT fóbica, vai que, né? Não, mas tem muito isso. O pessoal romantizou o empreendedorismo como se fosse para todos. E eu posso falar, eu fui dono de CNPJ, hoje sou funcionário público e, se Deus quiser, vou voltar. A gente está com um plano para voltar em paralelo a questão do CNPJ. São mundos diferentes, não dá para falar. E os dois têm vantagens e desvantagens. Então, se o cara falar, eu conheço funcionários públicos que são felizes fazendo o que fazem. E não é mas porque ganha dinheiro. Não, o cara ganha um salário razoável, aprendeu a viver aquilo ali, é feliz com aquilo ali, e tá bom para ele, e tudo bem. Né? Acho que essa que é a questão. O mais importante, pelo que você está levantando, é essa leveza, é tentar fazer aquilo que gosta para poder realmente curtir esse momento de estar trabalhando, né? Exatamente. Agora, fazendo só um gancho que a gente estava falando sobre como sair, né, dessa energia negativa para que você não tenha, obviamente, consequências ruins da sua vida. A gente estava falando sobre pessoas perto. Muitas vezes, familiares nossos acabam colocando energia negativa na nossa vida porque existem vários motivos, né? Mas vamos pegar o mais comum: inveja. Por exemplo, aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada para ser invejado, eu não tenho nada assim para a pessoa querer ter na minha vida. Mas muitas vezes a pessoa ela inveja aquilo que ela não tem e aquilo que falta nela. Então, por exemplo, se você é uma pessoa feliz, o seu vizinho pode acabar invejando você porque você é uma pessoa feliz. Você entendeu? E isso é uma forma de negatividade passada, tanto que até dentro do espiritismo, o Chico Xavier falava, né, que se a gente pudesse enxergar a inveja como uma pessoa, a gente correria de bater o pé na bunda, sabe assim? Você entendeu? Ia ter pão de ir, né? Exato, porque a inveja ela é muito feia, porque a inveja ela é como se fosse uma forma de ódio voltado para fazer você cair, entendeu? Então, ter pessoas assim pode acontecer, tipo, na família, de ter pessoas desse jeito. Isso é um pensamento voluntário ou involuntário, ou os dois? Da pessoa que tem inveja, é possível? Os dois. Por que eu falo assim? Tem pessoas, é o famoso inveja boa que o pessoal fala, né? Tá, A inveja boa, nenhuma inveja é boa, entendeu? A inveja boa é aquela coisa assim, nossa, admiro você como você é, que você é um cara bacana, mas eu queria ter sua vida. Isso, nossa, se a pessoa fala isso daí pra mim, eu já tô batendo a porta ali, já tô saindo. E tem a inveja que ela é feita direcionalmente, tipo assim, a pessoa sabe que ela tá sendo invejosa, só que a inveja ela é um impulso que não dá pra controlar, entendeu? Tá. Assim, de certa forma que não dá pra controlar. Então a pessoa ela faz isso intencionalmente. Por exemplo, eu tenho inveja do fulano. Eu quero que aquele fulano caia. E aí entra a parte de manipulação energética.
que é onde a pessoa usa a própria energia, inconscientemente ou não, porque tem pessoas que têm domínio em relação a isso, né? Que nem eu trabalho com essas coisas, então sei manipular essas coisas também. E ela usa isso para atingir você diretamente. Entendeu? E ela, certo, mas também pode acontecer dela prejudicar inconsciente. Sim, sim. Vamos falar assim, o nosso sentimento faz as nossas atitudes. Se a gente se sente, tipo assim, mal com o sucesso de uma outra pessoa, naturalmente a gente pode ter uma reação. Pode ser desde coisas mais simples, como fechar a cara, ou, por exemplo, você começar a falar mal daquela pessoa simplesmente porque você tem inveja dela. Isso acontece muito dentro de emprego. Sim, sim. Entendeu? E aí, ele mesmo inconsciente, ele acaba conseguindo atrapalhar aquela pessoa que está... E como Exato. aquela pessoa que está recebendo a inveja consegue amenizar isso? Se proteger, não sei como seria a palavra certa. Olha, eu costumo dizer assim, tem várias formas de você fazer isso. Existe a forma natural e a forma que não é natural. Qual que é a forma que não é natural? Vamos falar assim, eu sou da macumba, falando bem escrachado mesmo, eu sou da macumba. Então, a gente tem as formas, assim, os nossos macetes, né, para poder fazer a questão da proteção. Então, eu consigo me proteger aqueles que eu amo e proteger outras pessoas, por exemplo, né, que eu trabalho com isso profissionalmente. Agora, no sentido individual, primeiro, fortalecer a mente. Como que você fortalece a mente? Estudando e aprendendo e saindo da bolha. O que é a bolha? A gente vive num mundo em que muitas pessoas vivem nas bolhas deles. A bolha é como se fosse um limite. Você só acha que isso só pode daqui para ali. Você não sai daquilo, entendeu? Sim. Então, aprender sobre o mundo em que você vive, aprender como que funcionam as conexões, aprender sobre existência humana, sobre cosmologia também, que é uma coisa que eu falo bastante. O que é cosmologia? Cosmologia são os cosmos, entendeu? Aquilo que conecta. O destino, as pessoas, é tudo dentro de um tear, entendeu? Todo mundo conectado ali. Então, uma maneira de você se proteger em relação é entendendo sobre isso. E a partir do momento que você entende, o seu cérebro ele vai, obviamente, ter o entendimento daquilo e não vai se assustar quando, por exemplo, alguém jogar aquilo. Então, a mesma coisa, por exemplo, você pegar e ser mal educado comigo, tipo, me responder mal e tal. Eu tenho duas opções, reagir ou não reagir. Se eu sei, por exemplo, eu sei que você tá fazendo isso porque você tá, sei lá, com inveja, eu não vou ligar pra isso, entendeu? Então, não é necessariamente você não ligar, entendeu? É mais um exemplo, assim, mais simples pro pessoal poder entender também. Então, a partir do momento que você passa a não doar a sua energia para outras pessoas, você passa a não receber. Porque nós somos seres conectados através, por exemplo, assim, vou usar um exemplo. É como se fosse um fio. Um fio de mão dupla. Tanto você manda para mim, quanto eu mando para você. Mas se você mandar para mim e eu não quiser mandar para você, você não me atinge. Porque não há essa troca. Certo. Entendeu? Então... O ideal, na verdade, é se afastar de pessoas assim. Não queira ficar... É a mesma coisa que, por exemplo, você querer ficar com uma pessoa depressiva, negativa... Consertar o mundo é pesado. Só muda de ambiente e só vai embora. sai, deixa a pessoa lá, entendeu? Ou, vamos falar assim, ninguém é super-herói pra tentar resolver todo mundo. A pessoa tá sendo maldosa ali. Deixa a pessoa ser maldosa lá no canto dela. Só que evita ficar perto. Mas no ambiente de trabalho, vamos dar um exemplo real, assim. Uma pessoa... Duas pessoas, existe essa questão de inveja entre duas pessoas no ambiente de trabalho. Como que essa pessoa que está passando por isso consegue amenizar o problema dela? Porque ela não consegue sair, porque tem que trabalhar. E aí? Bom, a questão de trabalho, eu costumo dizer assim, que cada área da nossa vida tem um padrão a ser seguido para você poder ter os seus macetes ali para poder lidar com isso. Pegando na parte profissional. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas elas vão trabalhar achando que elas vão fazer amigos. Não, você está indo trabalhar para você fazer seu serviço, para você ganhar seu dinheiro e se desenvolver profissionalmente. Então, evitar conexões no sentido, vamos lá almoçar, vamos sair junto, entendeu? Trabalho e amizade e amor não dá certo. Por isso que, por exemplo, existem até casais, né, que trabalham juntos e que eu sempre recomendo. Trabalho, amor é amor, porque quando mistura essas duas coisas não dá muito certo. Mas não a questão do amor, mas a questão assim da conexão. Sim, que gera muito problema e depois mistura em casa. Exato. Não significa que você tem que ser uma pessoa rude, uma pessoa sem educação. A educação ela é diferente, ela é outra parada, entendeu? É diferente. Agora,
querer se conectar, querer saber da vida da pessoa, querer pegar os problemas dela. Você já viu aqueles casos de pessoas que, por exemplo, elas vão com um problema pro serviço, e aí você fala assim pro seu amigo e tal, e aquele amigo volta supercarregado e ele tem o mesmo problema em casa. Tipo assim, ele passa a ter o mesmo problema. É aquela coisa do cordão. Tá. Entendeu? Entendi. Olha, igual o perigo disso aí. É o perigo. Tem que ficar muito atento. Só mandar aqui um boa tarde pro Ailton Jardim América, manda boa noite para sua esposa Silmara. Um Feliz Natal a todos, parabéns pela entrevista, obrigado Ailton. O Jefferson, do bairro Tatu, Limeira, ótima entrevista, Feliz Natal, manda boa noite para o seu pai Alcides e sua mãe Ana. Já estamos indo pro finalzinho, né? Infelizmente aí passou rápido, né? Nossa, muito rápido. Passou rápido, vai ter que voltar mais vezes. Aí a gente anuncia o pessoal vai conseguir mandar as perguntas e a gente faz até as 2 horas aí com você, quem sabe, para estar tirando bastante dúvida do pessoal. Mas se o Felipe quiser falar também, deixa ele falar. Ele tá travado na cadeira. Deixa ele falar na próxima vez. Fique à vontade, deixe seu recado aí pro pessoal. Bom, da mesma forma que o Levixson desejou a todos, eu desejo a todos realmente um Feliz Natal, um bom princípio de ano novo, um bom ano novo também. Vamos ter muita prudência, né, agora no final do ano, tanto no sentido energético quanto no sentido físico, né, que a gente estava falando anteriormente sobre veículos. Muita atenção em quem vocês levam para dentro da casa de vocês, que muitas vezes as pessoas elas não querem o bem. Mas não tô generalizando não, mas vamos falar assim, a gente tem que ficar muito atento, principalmente final do ano, né, que há muitas conquistas de outras pessoas, a inveja ela rola muito solto aí, tá bom? Mas no geral é isso daí, obrigado por me chamar, né, para poder participar, é um privilégio estar aqui, e é isso aí. Eu que agradeço, realmente, foi um aprendizado muito grande, acho que a gente vai conversar várias vezes, a gente tem que desmistificar muita coisa, aquilo que a gente estava falando na hora da música, acho que é isso, respeitar todos os acessos, vamos dizer assim, né, e passar a entender também aquilo que a gente pode estar usando, pode estar seguindo ou não também, mas primeiro entenda, né, e aí, não, para mim não achei legal, tudo bem, mas achei legal, então vamos fazer, mas que a grande questão é essa, é uma questão de respeitar. Obrigado mesmo, obrigado Felipe, até a próxima. Eu que agradeço. Ele adorou a entrevista. E vai vir. Pessoal, a gente já está finalizando, vou falar aqui, dá tempo de tocar mais umas 2 musiquinhas ainda, infelizmente vai ficar algumas músicas para trás, mas vamos mandando, aí a gente vai encaixando aqui, o papo estava legal, o pessoal mandou pergunta, mas a gente vai estar sempre que possível aí falando as músicas de vocês. O Guilherme do São Manuel manda para a esposa Luciana e família, música Deus. Como que é, Carlão? Deus e eu no Sertão, do Vitor e Léo. O Hélio do Jaguari, Minha Esperança, Ana Castela, manda para sua esposa Janice. Ótima entrevista. Aí precisa de mais uma, Carol? Dá tempo? Deixa eu... Uma só? Então eu vou falar aqui do pessoal só para o Alisson Alisson da Meto, o programa de esporte, toda segunda-feira. O Alisson tá sempre com a gente aí. Obrigado, Alisson. Vamos marcar para você vir que a gente bater um papo aqui. Né, o pessoal assistir e gosta de esporte na segunda-feira das 20 horas às 22 horas. É o Alisson da Meto. O José Cláudio Vila Mariana manda para a esposa Marinete. Um ótimo programa. Obrigado, José. O Vander do Parque das Nações também aí com a sua esposa Ivete e família. Feliz Natal a todos. Obrigado. O Osnir do João São Manuel com a esposa Helenice. Um Feliz Natal, um ótimo programa, obrigado. A Dani de novo, ó. Já mandado, uma boa tarde. Não dá para ler o que o Erlon colocou. E gostei das dicas. E a
Josiel, da Vila Margarida, para a esposa Tatiana. Um Feliz Natal a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado que assistiu. Obrigado pela paciência.